Olá, eu me chamo Janaína Ribeiro de Lima, sou graduada em Fisioterapia, aluna do curso em Docência para Educação Científica e Tecnológica do IFPA. Estou aqui hoje para falar dos 8 tipos de inteligência de Harvard e Gardner. Vamos discutir um pouquinho e entender sobre os 8 tipos de inteligência. Harvard acreditava na ideia de que ninguém é desprovido totalmente de inteligência. Então, ele teve a brilhante ideia de criar os 8 tipos de inteligências. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. O primeiro tipo de inteligência é a inteligência lógico-matemática. O que a inteligência lógico-matemática nos dá? Ela está voltada para conclusões baseadas na razão. É aquela habilidade de fazer cálculos, de desenvolver formas aritméticas, matemáticas de forma rápida, de utilizar a razão e o raciocínio matemático muito rápido. Então, é onde os engenheiros, os grandes matemáticos se encaixam, como Albert Einstein, como René Descartes, grandes físicos, grandes matemáticos do passado, né? E as mentes brilhantes matemáticas se encaixam. Antes, se achava que a inteligência era voltada muito nessa área, na área da matemática, da estatística, da aritmética, e é comprovado que não, que hoje nós temos vários tipos de habilidade, não só habilidade matemática e estatística, né? Se utilizava muito o teste de QI voltado para essa área, e temos visto que temos várias áreas de habilidade que podemos ter hoje como base de genialidade, não só a área da habilidade da matemática, nós podemos ter como a habilidade máxima de inteligência para um teste de inteligência. Então, esse é o primeiro tipo de inteligência, que é a inteligência lógico-matemática, proposto por Harvard e Gardner. O segundo tipo de inteligência é a inteligência espaço-visual, que é aquela inteligência onde você tem a habilidade de reconhecer visualmente, ter noção de espaço, de arquitetura, de desenho, de logística. Você tem a habilidade de desenhar, de ler um mapa, de ler um gráfico, de fazer traçados gráficos, de fazer desenhos. Tem a habilidade de fazer imagens, de arquitetura, é onde se encaixam os grandes arquitetos, os desenhistas, os artistas, né? Os gráficos, podemos citar Oscar Niemeyer, os grandes arquitetos, né? E é uma habilidade que a gente reconhece dentro da arquitetura, dentro dos recursos de imagem, do visualismo. É uma habilidade muito legal, muito interessante. E temos também a inteligência verbolinguística. Dentro dessa inteligência verbolinguística, é destacado aquelas pessoas que elas têm habilidade e a capacidade de compreender a linguagem. Capacidade é a forma de se expressar. Se expressam muito bem. Pessoas comunicativas, as pessoas que se expressam de forma gestual, de forma que usam muito bem a oralidade, que conversam, que têm facilidade em conversar, facilidade em se expor, facilidade em fazer reuniões em grupo, em compreender a linguagem, a escrita, em verbalizar. Nós podemos citar os escritores como Machado de Assis, podemos citar os grandes escritores. É uma capacidade de saber lidar com a linguagem, saber lidar com a linguística. Eu acredito que é uma inteligência muito hábil, principalmente dentro da nossa docência, né? Do quadro da docência, da habilidade de lidar com a linguagem, com a escrita, com a oralidade, com o gestual. Lidar com as palavras.
Nós temos a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a inteligência de saber reconhecer e entender os sentimentos, os desejos, as intenções, as motivações das pessoas. É a capacidade de interagir, é a capacidade de liderar, de mediar, é lidar com os sentimentos das pessoas, é saber entender o que passa com as pessoas, como lidar com os sentimentos, como lidar com as motivações das pessoas. É a liderança. A gente pode destacar os grandes líderes como Martin Luther King, o próprio Jô Soares, né, que tinha capacidade de lidar, de interagir com as pessoas. Ele sabia interagir com o público, sabia lidar, sabia entender o que as pessoas queriam ouvir. O próprio Silvio Santos, né, com a plateia, sabia lidar com a plateia, com o público. Ele era um líder, né, foi um grande líder. Então, mobilizava multidões, mobilizava pessoas. Então, é a inteligência interpessoal. Nós temos também a inteligência intrapessoal. A intrapessoal é a capacidade da própria pessoa de se auto-reconhecer, de perceber os seus desejos, de saber controlar o seu eu, é de uma autorreflexão. É aquela capacidade da pessoa saber fazer uma autorreflexão, de saber reconhecer o seu eu, saber reconhecer a si mesmo. Aonde se encaixa os grandes filósofos, os pensadores, os escritores. Podemos citar aí o Albert Einstein, que era um grande filósofo, pensador. Ele pensava bastante, ele reconhecia o seu próprio eu, fazia autorreflexões. Então, é a capacidade de fazer autorreflexão sobre si mesmo. É a inteligência intrapessoal. Nós temos a inteligência naturalista. A inteligência naturalista é aquela habilidade que nos leva a conhecer o natural. A habilidade de gostar das plantas, do meio ambiente, da natureza, dos animais. É a sensibilidade com o mundo, com o contato externo, com o natural, com contato com a natureza. É onde se encaixam os biólogos, é onde se encaixam os veterinários, as pessoas que têm uma facilidade com a vivência ao natural, à natureza. É uma inteligência voltada ao contato com as plantas, com os animais. É uma facilidade da botânica. Então, nós temos aí Charles Darwin, que pensou na teoria da evolução através do meio da seleção natural. Podemos citar ele como um exemplo, né, dentro da teoria da inteligência naturalista. Então, nós temos a inteligência também corporal sinestésica. Essa inteligência é quando a pessoa tem facilidade em utilizar o próprio corpo para resolver os problemas, facilidade em controlar os movimentos corporais, equilíbrio, coordenação. É onde se encaixam os grandes atletas, dançarinos, que usam o próprio corpo, né? Com movimentos corporais, para expressões corporais, tem facilidade com expressões corporais. Nós podemos aí citar os grandes astros do esporte, como Simone Biles, Daiane dos Santos, dançarinos. Então, são habilidades corporais, né? Tem facilidade em se expressar com habilidades corporais. E nós temos, por último, a oitava e última inteligência, que é a inteligência musical,
que é aquela inteligência, ou a habilidade de produzir, de compreender sons, de identificar diferentes tipos de sons, de música, de ritmo, é apreciar, é criar padrões musicais, é tocar instrumentos. São aí onde se encaixam os grandes músicos, como Mozart, instrumentistas. É aquela habilidade, aquela sensibilidade aos sons, a musicalidade, a composição, é a inteligência musical. E dentro de tudo isso, eu fazendo uma autoanálise, eu acho que eu me encaixo na inteligência interpessoal, né? Me encaixo também na inteligência verbolinguística, na minha capacidade de oralidade, gestualidade, tenho uma habilidade de conversar, de lidar com a linguagem, com a oralidade, de interpessoal, de lidar com pessoas, de liderança, de mediar. Talvez também com a inteligência intrapessoal, de me entender, de entender os meus limites como pessoa, de fazer autorreflexão. Sou pensativa por muitas vezes, de pensar no certo, no errado, de tentar chegar a uma análise do que está certo, do que está errado. Então, eu acho que eu me encaixaria nessas 3 tipos de inteligência: inteligência linguística, inteligência interpessoal e intrapessoal. Por fim, eu acredito que é de extrema importância reconhecer e identificar os múltiplos inteligência dos alunos, porque assim os professores podem elaborar e se preparar, adaptando materiais e atividades e estratégias de ensino no quais os seus alunos possam se encaixar de uma forma em que levante mais autonomia daquele aluno, em que aquele aluno se sinta mais acolhido dentro daquela estratégia de ensino, aonde ele vai reter mais informação, aonde ele vai se reconhecer mais, onde o professor vai trabalhar de forma mais individual com aquele aluno, onde aquele aluno vai conseguir absorver mais o conteúdo, porque cada pessoa possui o seu próprio perfil, sua própria característica de aprendizagem, e trabalhando dentro desse perfil, dessa característica, vai ser mais fácil para aquele aluno se motivar. A motivação se torna algo mais prazeroso dentro da educação. Então, eu acredito sim que é muito importante traçar e identificar as múltiplas inteligências dentro desse contexto escolar. Baseado na motivação dos alunos e nas estratégias de ensino dos professores. A gente tendo como direcionamento as múltiplas inteligências, nós podemos traçar várias estratégias de ensino direcionando o aluno, e o aluno pode se motivar ainda mais dentro da sala de aula. E eu agradeço, muito obrigada.